Lição 247. Sem perdão, ainda serei cego. O pecado é o símbolo do ataque. Contempla-o em qualquer lugar e eu sofrerei. Pois o perdão é o único meio pelo qual a visão de Cristo vem a mim. Que eu aceite o que a sua visão me mostra como simples verdade e estarei completamente curado. Irmão, vem e deixa-me olhar para ti. A tua beleza reflete a minha. A tua impecabilidade é a minha. Tu estás perdoado e eu também junto contigo. É assim que quero olhar para todos hoje. Os meus irmãos são teus filhos. A tua paternidade os criou e os deu a mim como parte de ti e também do meu próprio ser. Hoje eu honro a ti através deles e assim espero, nesse dia, reconhecer o meu ser. Sem perdão, ainda serei cego. O pecado, que é a separação, é o símbolo do ataque. Percebendo em qualquer lugar, eu sofrerei com as minhas próprias interpretações guiadas pelas vontades das minhas crenças de indivíduo. Pois estamos sempre buscando testemunhas que imaginativamente colaboram ou depõem contra nossos planos separados de paz. O pecado é o símbolo do sistema de pensamento da mente equivocada na sua realidade. O símbolo do ataque. Pois é através da ideia de separação que a percepção equivocada nos conduz a projetar sobre os outros e assim perceber erros, falhas, incoerências. As nossas expectativas separadas conduzem ao ataque. Sem perdão, ainda serei cego. O corpo não abriga o Filho de Deus. O corpo é a materialização da ideia de separação. Ao aceitar que a única criação de Deus é a unidade, observa-se a verdade separada da ilusão. Escolhe-se então a percepção correta, a visão do Espírito Santo sobre todas as ilusões. A visão do corpo, então, é conduzida ao perdão completo. Aceita-se desaparecer, desvanecer no Espírito Santo. A lição de hoje segue a intenção da lição anterior. Amar o meu Pai é amar o seu Filho. Amar a Deus é amar o seu Filho, unindo-me com todas as suas partes representadas, além das formas que expressam a vida, e que relembram que a única criação de Deus é Cristo, pois o perdão é o único meio pelo qual a visão de Cristo vem a mim. Sem perdão, ainda serei cego. A tua paternidade os criou e os deu a mim como parte de ti e também do meu próprio ser. Aqui Jesus não está santificando os separados ou abençoando a ilusão. Ele está simbolizando a unidade da sua criação em única instância no fluxo da mente compartilhada na totalidade. Sem aceitar a expiação e o reposicionamento de existência, ainda estamos chamando as vontades das nossas crenças e as suas percepções e projeções sobre o roteiro do ego de visão. Ao soltar os julgamentos equivocados de existência, veremos pela mente certa o Espírito Santo. Ao contrário, confunde-se o corpo, a morte com a vida, e o prazer e a satisfação de uma autoria ilusória de vida como a paz. Sem perdão, ainda serei cego. Eu estou cego à verdade da única realidade. Ao julgar parte da forma, exclui-se a si próprio e a todos da unidade.
No entanto, através do perdão, dá-se uma interpretação diferente ao que se percebe. Sem perdão, ainda sereis cego. Onde está a sua fé? O que é o mundo? O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Sem perdão, ainda sereis cego. Jesus, em sua trajetória histórica, demonstrou ser o nosso símbolo máximo de perdão. Ele demonstrou e agora demonstra novamente, em sua metafísica, que o mundo é ferramenta para a única meta. Mesmo assim, ainda insistimos em nos prender aos conceitos do perdão, interpretados e apresentados muitas vezes equivocados através de nossas limitações e pequenez, que insistimos em nos localizar perante a totalidade. O processo de resistência à única realidade ameaça o senso ilusório de autoria de vida herdada pela nossa fonte, o pensamento de separação, o ego. E com isso, o medo da retaliação, o medo da aniquilação por Deus, conduz a uma arquitetura de engano para proteger-se da verdade. Isso conduz o observador a distrair-se travestindo ilusões como verdades através dos pensamentos mágicos, a intelectualização da metafísica. Podemos perceber isso ao longo de toda a ideia de tempo e espaço. Então, qualquer um que representa a verdade, além do conta-gotas que o autoconceito equivocado permite, é ameaça. Vamos observar a história de Jesus. Quando Jesus foi acusado pelos sacerdotes judeus perante Pilatos, o governador da Judéia, ele o interrogou, mas não havia motivos justos para sua condenação. Mas a população reunida diante do fato, pedindo contra Jesus e por crucificação, Pilatos mandou que o castigassem e depois para exibi-lo ensanguentado. Ele esperava que o povo se comovesse e se contentasse apenas com o castigo. Isso foi chamado de ecce homo. Foi assim que, em latim, comunicou-se com os presentes quando apresentou Jesus aos judeus. Ecce homo significa eis o homem, rei ou senhor dos homens. Mas a comoção dos judeus não aconteceu. Pilatos sentiu-se encurralado, tentou um último recurso. Mandou trazer um condenado à morte, tido como ladrão e assassino, chamado Barrabás. E então, seguindo a tradição judaica, ofereceu ao povo o direito de escolher qual dos dois julgados deveria ser solto e o outro crucificado. Então, o povo manifestou-se pela libertação de Barrabás. O quanto em nossas escolhas de hoje fazemos a mesma escolha dos judeus. Decidimos pela crucificação, por não seguirmos através do perdão orientado por Jesus agora novamente. O quanto ilusoriamente crucificamos o Cristo em nossa mente. Sem perdão, ainda serei cego. É assim que quero olhar para todos hoje. Os meus irmãos são teus filhos. A tua paternidade os criou e os deu a mim como parte de ti e também do meu próprio ser. Hoje eu honro a ti através deles e assim espero nesse dia reconhecer meu ser. Inspiração, um curso em milagres.